a opção de acabar com a austeridade e, ao mesmo tempo, com a reposição de rendimentos, mesmo assim conseguir assegurar o equilíbrio das contas públicas e os compromissos orçamentais, foi sendo aceite até pelas instâncias internacionais como uma estratégia possível e, julgamos nós, adequada. E temos vindo a reconstruir com os sucessivos orçamentos de Estado aquilo que é a funcionalidade dos serviços públicos, da administração em geral, mas também do ponto de vista do próprio investimento público. O investimento público de 2016 para cá foi sempre crescendo acima dos 2 dígitos e esse percurso será novamente continuado e reforçado no próximo orçamento, através também da mobilização dos fundos europeus, que têm tido uma importância crescente nessa execução do investimento público. Os fundos europeus estão agora a ser mobilizados de uma forma acelerada para o suporte ao investimento público. Até agora temos um crescimento de 79% do investimento público financiado por fundos europeus. Foi preciso apenas passarmos do ano 2016 para 17, depois 17 para 18 e agora 18 para 19 para ter 3 anos de crescimento significativo do investimento público. Porque baixa execução dos fundos comunitários, quando somos o país, entre os países com mais de 5 mil milhões de euros de programas comunitários de apoio, somos o país com mais execução a nível comunitário, estando quase 50% acima da média comunitária. Segundo país com mais execução no Fundo Social Europeu, estando 65% acima da média comunitária. Foi preciso trabalhar muito com a Comissão Europeia, também para explicar e mitigar alguns dos ruídos de discurso que aqui foram introduzidos em Portugal, nomeadamente pelo PSD nesta matéria. Não há dúvida nenhuma que, ao mesmo tempo que estávamos a consensualizar com todo o país, com a Associação Nacional de Municípios, com as associações empresariais, o processo de reprogramação, o tipo de ruído que o PSD tentava fazer, o tipo de questões que colocava até por escrito à Comissão Europeia para tentar pôr pedras na engrenagem relativamente à reprogramação, tinha consequências, evidentemente, e teve que ser ultrapassado, felizmente, com o esclarecimento total do processo de reprogramação junto à Comissão Europeia. Mas fica, por conta do PSD, essa atitude que, perante a possibilidade de reforçar o investimento das autarquias, de reforçar o investimento empresarial, de reforçar o investimento nas qualificações, de reforçar o investimento nos sistemas de transportes, apresentava informações escritas à Comissão Europeia, punha em causa o processo de reprogramação junto à Comissão Europeia, de alguma maneira procurando obstaculizar a sua conclusão. Não tiveram ganho de causa, conseguimos ultrapassar essa situação. Hoje já se pode afirmar que esta atitude do PSD, que foi uma atitude irresponsável, mas não teve ganho de causa e recordou muito bem a situação que encontramos. Tínhamos 4 milhões de euros de apoio a investimento inovador quando chegámos ao Governo, ao fim de 2 anos de execução do quadro comunitário. O investimento público de 2016 para cá foi sempre crescendo acima dos 2 dígitos e esse percurso será novamente continuado e reforçado no próximo orçamento, através também da mobilização dos fundos europeus, que têm tido uma importância crescente nessa execução do investimento público. Assim que for aprovada a reprogramação, entre outros concursos que também havemos de lançar, lançaremos imediatamente avisos de abertura de concursos para um total de investimento de 460 milhões de novo investimento, 460 milhões de euros de novo investimento, em particular nas áreas de desenvolvimento urbano, património cultural, infraestruturas escolares, infraestruturas de saúde, já agora incluindo o Hospital Central do Alentejo, e, portanto, esses concursos serão imediatamente lançados para beneficiar mais investimento das autarquias, para continuar esta dinâmica que já está presente no orçamento deste ano e que nos permitiu estar com este crescimento de quase 80% do investimento público apoiado pelos fundos comunitários. Portanto, serão mais 460 milhões de euros de investimento autárquico e investimento territorial em geral a ser lançados no prazo de um mês, espero eu, assim que a reprogramação vier a ser formalmente aprovada, entre outros, evidentemente, concursos dos quais poderemos dar conta à medida que forem estando concluídos a sua preparação, desde logo no investimento empresarial também. O Orçamento de Estado 2019 tem assim uma meta ambiciosa de atingir 1.000 milhões de euros de investimento apoiado por fundos nesse mesmo ano, que corresponderá a um aumento de 36% relativamente às estimativas de execução de 2018. Naturalmente, também com investimento para além das áreas que há pouco referi, na área do desenvolvimento sustentável, gestão de riscos, a própria área do investimento empresarial, que também já fiz referência, a execução dos investimentos no apoio à melhoria das áreas de localização empresarial,
apoio a investimento das empresas, apoio a investimento no setor dos transportes também ao longo do próximo ano e também suscitado pela aprovação desta reprogramação. Relativamente à dinâmica do investimento público no momento presente e que também sustenta as nossas previsões para o próximo ano, gostava de recordar, já que o transmiti no debate na Generalidade do Orçamento de Estado, que o investimento em infraestruturas de Portugal, que muitas vezes aqui debatemos, e os senhores deputados das bancadas da direita, nomeadamente, diziam sempre que este investimento não se via no terreno. Eu até convidei o Sr. Deputado Hélder Amaral, na altura, a visitar um conjunto de obras importantes que estão efetivamente a acontecer por todo o território nacional e gostava aqui de recordar que a forma como, em termos de números, no fundo, porque estamos a discutir o Orçamento de Estado, é preciso ver quais são os números que suportam esta execução, o investimento em infraestruturas de Portugal está a crescer 131% até setembro, comparado com o mesmo período do ano passado, portanto, mais do que está a duplicar em relação ao mesmo período do ano passado. Naturalmente, é com essa dinâmica de investimento em que só no terceiro trimestre deste ano se investiu mais do que nos 2 primeiros trimestres do ano, para além desta dinâmica de mais do que duplicação em relação ao ano passado, que podemos naturalmente apresentar esta perspectiva de um crescimento mais 34% do investimento no ano 2019, em cima do investimento, bem entendido, do Ministério do Planeamento e Infraestruturas, porque essa é a discussão de especialidade que hoje aqui estamos a fazer, e, portanto, esse é mais um ano de crescimento significativo do investimento do nosso Ministério, muito sustentado, evidentemente, no investimento da nossa ferrovia, mas não só. Ouvi-lo, questiono-me se Portugal terá um Ministro das Infraestruturas ou se terá um Ministro da Propaganda. Todos recordamos a sua importância num governo que em 2009 oferecia presentes aos portugueses, mas passado pouco tempo deixava um memorando da Troika para cumprir. Apresenta-nos o seu quarto orçamento. Em primeiro lugar, é um documento opaco, onde deixou de ser possível perceber claramente a decomposição dos investimentos. Em segundo, continua a encher-nos de promessas quando devia apresentar um balanço. Prometem, mas não cumprem. Os portugueses sabem que Portugal tinha condições para fazer melhor. Prometeram aumentar o investimento público, mas, na verdade, em 2016 e 2017, investiram menos 1.500 milhões de euros do que se tivessem mantido o ritmo de crescimento de 2015. Agora apresentam taxas de crescimento grandes. Claro, o ponto de partida era baixo. Reconheço-lhe uma enorme habilidade na arte da promessa sem concretização. O senhor é mestre na ilusão. Veja-se o exemplo da Ferrovia 2020. Concretizaram apenas 5% de tão importante programa. Este número deveria envergonhá-lo. Portanto, autorizámos a aquisição pela primeira vez em 20 anos de material circulante para a CP. Sra. Deputada, não sei se conhece alguns interesses pessoais na região do Montijo ao então Secretário de Estado Sérgio Monteiro, do governo que a senhora apoiava. Portanto, se a senhora veio para aqui dizer que nós estamos a decidir relativamente à opção do Montijo por algum interesse pessoal, não sei quais são os interesses pessoais do Sr. Secretário de Estado Sérgio Monteiro, ou ex-Secretário de Estado Sérgio Monteiro. É que foi o governo que a senhora apoiou, que em primeiro lugar avançou para aquela opção, que apenas continuámos com uma opção de localização do aeroporto complementar. Não compreendo os interesses pessoais que imputa ao Sr. Secretário de Estado Sérgio Monteiro, mas a senhora deputada depois poderá esclarecer se assim entender. Pela nossa parte, continuámos uma opção que estava definida anteriormente, que aliás merece ou mereceu até agora o consenso do PSD, que foi a definição de uma solução complementar, Sr. Presidente, vou já terminar, uma solução complementar que é sustentável, porque permite duplicar ou mais do que duplicar a capacidade na região de Lisboa, sem financiamento público essa obra e, portanto, financiando apenas na base da concessão aeroportuária. Eu não posso deixar de comparar as notas explicativas que o Sr. Ministro nos entrega com outras notas explicativas que nós já tivemos ocasião de discutir aqui em plenário da Assembleia da República. E não posso deixar de fazer porque qualquer anúncio, qualquer afirmação de variações de um orçamento para o ano anterior, de execução de um orçamento em relação ao ano anterior, requerem que o assunto seja apresentado de forma minimamente detalhada. Nós não podemos simplesmente aceitar como, sem explicação, sem detalhe dessa explicação, que determinadas variações percentuais, que eu não duvido que tenham acontecido, de um orçamento para o outro, ou de uma execução orçamental para o outro, para o ano anterior da execução orçamental, não tenham ocorrido, não ponho isso em causa. Mas é preciso saber, quando se anuncia que variações de 138% do que se executou de um ano para o outro, é preciso saber qual é a base de partida que nós estamos a falar.
Os 2 primeiros anos do investimento também deste Governo, em termos de investimento público, é também residual. O Sr. Deputado fez aí uma análise em que fez a análise de todo o investimento público, incluindo o da administração local e regional, que obviamente o Governo esse não pode controlar o seu ritmo de execução. O que eu já referi na minha intervenção inicial, e que no fundo a Infraestruturas de Portugal é um dos grandes sustentáculos dessa dinâmica, é que o investimento da administração central, está lá e pode ver nesses números da DGO também, está a crescer 30% em relação ao mesmo período do ano passado. E para esses 30% estão a contribuir os cerca de 130%, 139% da Infraestruturas de Portugal. É assim que deve ver como é que consegue sustentar essa grande diferença. Reconheço que é do lado do investimento da administração central. O Estado não controla, nós não controlamos a partir do Governo a dinâmica de investimento das autarquias e das administrações regionais. O investimento da administração central está a crescer 30% até setembro, comparado com o mesmo período do ano passado. Para lhe falar de dinâmicas de investimento da IP, o investimento da IP, como eu referi na minha primeira intervenção, no terceiro trimestre deste ano, foi superior à soma dos 2 primeiros trimestres do ano. Portanto, o investimento de julho, agosto e setembro foi superior a todo o primeiro semestre. E, obviamente, essa é a dinâmica que continuará também para o resto do ano, naturalmente, e é isso que nos permite sustentar a evolução dos 34%, a perspectiva de evolução dos 34% no próximo ano. A generalidade das grandes obras, dos grandes corredores do Ferrovia 2020, têm obras no terreno e têm concursos lançados que entrarão em obra no próximo ano. Sr. Deputado, gostava que estivesse tudo já feito. Eu também gostava de ter encontrado projetos feitos de Infraestruturas de Portugal. Não encontrei. Quando lá chegámos, encontramos uma obra em curso, que ainda por cima teve que ser, como sabe, cancelada, suspensa, porque o concurso tinha sido lançado, o empreiteiro nem foi capaz de o executar, que era no Troço-Caí de Marco, está novamente em obra agora e, se tudo correr bem, estará pronta durante o próximo ano, como esperamos, mas tivemos que fazer tudo outra vez, digamos assim. Encontramos um concurso para uma obra lançada na linha do Norte e, de resto, nem projetos tínhamos para o resto da execução do Ferrovia 2020. Tivemos que fazer esse trabalho todo, Sr. Deputado. Naturalmente que isso refletiu-se no primeiro ano de execução de investimento, mas depois, como sabe, o investimento público de 16 para 17, 17 para 18 e 18 para 19 tem sempre crescido na taxa de 2 dígitos. Tem sempre crescido de forma significativa e vai, em particular, no caso de Infraestruturas de Portugal, ter um crescimento muito, muito grande este ano e vai voltar a ter um crescimento muito grande no ano que vem, e isso já é sustentado em obras concretas que estão no terreno. Relativamente à questão que colocou do planeamento do próximo ciclo de investimento na próxima década, a questão do Programa Nacional de Investimentos. O Governo está a ultimar o seu trabalho relativamente a esse documento. Favorecemos, obviamente, o consenso político relativamente a esse documento, como aliás anunciámos em sede de programa de governo, e, portanto, procuraremos articular com os diversos partidos, com assento parlamentar, aquilo que é o documento, o Programa Nacional de Investimentos, e submetê-lo-emos ao CSOP também nesse contexto. Dito isto, a ideia de que o CSOP não está, digamos, em condições de funcionar não corresponde à verdade. Tomou posse a sua Presidente, e desde logo começou a trabalhar, começou a pedir às várias entidades nele representadas, que são, como sabem, entidades externas da administração pública, que indicassem os seus representantes. Muitos dos representantes estão indicados. O CSOP, naturalmente, há de começar a funcionar com o primeiro parecer concreto que lhe enviamos, que vai ser precisamente o do Programa Nacional de Investimentos. Como já referi, favorecemos o consenso político. Teremos ainda uma fase, agora que terminamos o trabalho técnico, teremos aqui uma fase de articulação, nomeadamente com os grupos parlamentares, com os partidos com assento parlamentar, para vos ouvir sobre a proposta que elaborámos e depois, obviamente, submeteremos ao Conselho Superior de Obras Públicas esse documento, esperamos nós já beneficiando de alguma maior aproximação relativamente aos seus princípios basilares. Mas o Conselho Superior de Obras Públicas tem estado a ser constituído à medida que as entidades lhe vão apresentando, digamos, a indicação dos nomes que o comporão e, portanto, está a avançar com toda a normalidade e com toda a importância que damos à existência deste instrumento importantíssimo de apoio à política pública, que é esta capacidade de gerar pareceres técnicos e a visão da sociedade relativamente aos grandes investimentos do futuro, sem que isto signifique alguma desvalorização da decisão política sobre a matéria.
percorrer todas as obras, que aliás até fez o favor de referir algumas. Na linha do Minho, na linha do Douro, no Covilhã Guarda, se já lá esteve, pode ir à Concordância, que é uma excelente obra também, se ainda não tiver ido à Concordância. Pode ir também à linha do Norte ver as obras que já lá acabaram. Pode ir ver as obras que estão na linha do Leste, que são também obras bastante importantes e bastante impressionantes, e há de poder acompanhar-nos quando começar a maior obra deste século em matéria de ferrovia na ligação entre Évora e Elvas, que já está com concurso adiantado e que havemos de adjudicar em breve. Por um lado, voltando a comparar as notas explicativas do Ministério em relação ao Orçamento de Estado. Se nós compararmos aquilo que são as intervenções que foram executadas em 2018, de acordo com a informação do Ministério, com as intervenções anunciadas para 2018 há um ano, as unidades alfa pendular intervencionadas foram 3, era para ser 4. As unidades dos serviços suburbanos, Sintra e Azambuja, etc., foram 4, era para ser 14. As unidades afetas ao serviço regional, as automotoras, foram 7, era para ser 10. E as unidades afetas ao serviço de longo curso, presumivelmente carruagens Correio e motora, foi 1 e eram para ser 7. E a pergunta é: o que é que aconteceu, Sr. Ministro? Estamos a falar do que estava previsto para 2018, face ao que aconteceu em 2018, segundo as informações do Governo. E é importante que haja um esclarecimento para que aquilo que foi um total de 15 intervenções a este nível compare com as 29 que estavam previstas. Está aqui provado, comprometeram-se a realizar manutenção em 10 unidades regionais, realizaram 7, comprometeram-se no Orçamento de Estado de 2018 a realizar 7, no longo curso realizaram 1, outros exemplos daria. A manutenção por norma passou a ser efetuada em modo a retirar peças dos comboios e barcos avariados para reparar comboios e barcos que se encontram em serviço. Estão nestas situações vários comboios nos serviços urbanos de Lisboa, algumas dezenas de metros e outros tantos barcos no Tejo. A CP chegou a este estado de caos e o Sr. Ministro é responsável. E é o primeiro responsável. E vou-lhe dizer porquê, Sr. Ministro. É que, desde logo, quando tomou posse, tomou como primeira medida mandar cancelar um programa de aluguer de comboios à Espanha, alegando que era preferível comprar. Com esta medida de suspensão deste concurso, atrasou 3 anos a aquisição dos comboios. Apenas quero recordar ao Sr. Ministro do Planeamento que governa há 3 anos. Nós temos cumprido perfeitamente a Lei de Enquadramento Orçamental e temos procurado reforçar. Também é justo dizer, porque o PCP tem feito essa referência sistematicamente, temos procurado reforçar a transparência da informação sobre esse investimento nestes documentos. E, portanto, assim continuaremos a fazer e também os próprios documentos que o Ministério tem apresentado vão procurando, de alguma maneira, reforçar essa informação. O que se conclui desta execução do quarto trimestre da Infraestruturas de Portugal é que o investimento em 2017 foi apenas 56% do valor previsto, ou seja, teve metade. Como é que uma empresa que executa metade daquilo que prevê consegue, no ano seguinte, duplicar, realizar mais do que aquilo que está orçamentado em 100%? É algo que não é razoável, Sr. Ministro. Que já agora, Sr. Deputado Hélder Amaral, deixaram todas as condições, deixaram um extraordinário inventário, não está agora, mas depois transmitirão, o extraordinário inventário de necessidades, que é uma coisa extraordinária. Eu com inventários faço imenso investimento, vocês nem fazem ideia do que os inventários me permitem fazer, de lançar concursos públicos no dia a seguir, é uma coisa extraordinária. O que nos deixaram foi uma redução de 20% do pessoal da EMF e, portanto, relativamente a inventários, podiam era ter inventariado alguns trabalhadores a mais para a EMF. O que não inventariaram foi trabalhadores para a EMF. Mas eu com inventários estou conversado e com inventários faço investimento de manutenção de material circulante, que é uma coisa extraordinária.